E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo explicativo do livro Missionários da Luz. Nós estamos no capítulo 3, chamado Desenvolvimento Mediúnico. Vamos lá? Os serviços particulares não proporcionavam ensejo a excursões dilatadas e frequentes em companhia de Alexandre. Entretanto, valia-me de todas as folgas nos trabalhos comuns. Havia sempre que aprender, e constituía enorme satisfação seguir o ativo missionário das atividades de comunicação. Hoje à noite, disse-me o devotado amigo, observará algumas demonstrações de desenvolvimento mediúnico. Aguardei as instruções com interesse. No instante indicado, compareci ao grupo. Antes do ingresso dos companheiros encarnados, já era muito grande a movimentação. Número considerável de trabalhadores, muitos serviços de natureza espiritual. Bom, então vamos lá. Ele ia aprender sobre o desenvolvimento mediúnico. E você vê que ele menciona antes do ingresso dos companheiros encarnados, ou seja, nós, os encarnados, entramos em sono, né? Quando nós estamos dormindo, nossos espíritos, né, vão até, no caso aqui, nosso lar. São alguns espíritos, tá bom, gente? Que se predispõem a já, quando está encarnado, está participando desse tipo de trabalho, tá bom? Nas colônias espirituais. Não só em nosso lar, nas colônias espirituais em geral, né? Então, são alguns espíritos mais, eu diria até que mais evoluídos, né? Porque se eles estão permitindo que a entrada em nosso lar é porque realmente o espírito tem uma certa evolução, tá bom? Então, como encarnados, eles iam lá aprender o desenvolvimento mediúnico, tá bom? Assim, todos nós temos condição de fazer isso. Qualquer um pode fazer isso. Depende única e exclusivamente da gente, da nossa reforma íntima, da gente se elevar para ter esse merecimento, tá bom? Admirava as características dos socorros magnéticos dispensados às entidades sofredoras, quando Alexandre acentuou: por enquanto nossos esforços são mais frutíferos ao círculo dos desencarnados infelizes. As atividades beneficentes da casa concentram-se neles em maior porção, porque os encarnados, mesmo aqueles que já se interessam pela prática espírita, muito raramente se dispõem, com sinceridade, ao aproveitamento real dos valores legítimos de nossa cooperação. E depois de longa pausa, prosseguiu: é muito lenta e difícil a transição entre a animalidade grosseira e a espiritualidade superior. Nesse sentido, há sempre entre os homens um oceano de palavras e algumas gotas de ação. E realmente, né, gente? É muito fácil eu estar aqui exteriorizando, falando, explicando tudo isso daqui, e a partir do momento que eu piso fora da minha casa, eu não pratico nada daquilo que eu estou falando aqui, entendeu? Então, são palavras jogadas ao vento, né? Ele fala aqui, muito raramente se dispõe com sinceridade ao aproveitamento real dos valores legítimos da nossa cooperação. Nesse sentido, há sempre entre os homens um oceano de palavras e gotas de ação. Verdade, né? A gente fala muito, mas na hora de praticar, não pratica nada, né? Nesse instante, os primeiros amigos no plano carnal deram entrada no recinto. Veremos hoje, exclama um senhor de espessos bigodes, se temos boa sorte. Não tenho vindo com assiduidade às experiências, comentou um rapaz, porque vivo desanimado. Há quanto tempo mantenho o lápis na mão sem resultado algum? É pena, respondia outro senhor. A dificuldade desencoraja de fato. Parece-me que nada merecemos no setor do estímulo por parte dos benfeitores invisíveis, acrescentava uma senhora de boa idade. Há quantos meses procuro em vão desenvolver-me? Em certos momentos, sinto vibrações espirituais intensas junto de mim. Contudo,
não passo das manifestações iniciais. Então você vê, gente, que tinha várias pessoas desanimadas porque eles não atingiam o desenvolvimento mediúnico. Mas tudo tem seu tempo, né, gente? Se não tiver paciência, é complicado. O desenvolvimento mediúnico é uma coisa que gera anos e anos. E mesmo assim, eu vejo, né, a gente vê muitos casos que a pessoa é médium há anos e muitas vezes ela pratica o animismo, ela fala coisa que é dela, que não é da espiritualidade. Você percebe claramente que ela está falando uma coisa que é dela, entendeu? Então, tem muito disso daí, né? É uma briga de ego, a minha mediunidade é melhor que a sua, infelizmente, né? Mas somos humanos, bem-vindo ao planeta Terra, né? A palestra continuou interessante e pitoresca. Decorridos alguns minutos, com a presença de outros pequenos grupos de experimentadores que chegavam solícitos, foi iniciada a sessão de desenvolvimento. O diretor proferiu tocante prece, no que foi acompanhado por todos os presentes. 18 pessoas mantinham-se em expectativa. Alguns, explicou Alexandre, pretendem a psicografia, outros tentam a mediunidade de incorporação. Infelizmente, porém, quase todos confundem poderes psíquicos com funções fisiológicas. Acreditam no mecanismo absoluto da realização e esperam o progresso eventual e problemático, esquecidos de que toda edificação da alma requer disciplina, educação, esforço e perseverança. Ou seja, é exatamente aquilo que eu acabei de falar. A gente esquece que o nosso desenvolvimento, nós precisamos de um desenvolvimento moral e espiritual, gente. Não adianta a gente... aqui vamos falar de mediunidade, tá bom? Mediunidade, reforma íntima. A gente não pode ter pressa, exigir que a gente não consegue que a nossa mediunidade não avance, se a gente mesmo não melhorar a nossa faixa vibratória, aquilo que pensamos, aquilo que praticamos, a fé, o amor, a caridade, né? Então, não adianta nada, tá bom? Mediunidade construtiva é a língua de fogo do Espírito Santo, luz divina para a qual é preciso conservar o pavio do amor cristão, o azeite da boa vontade pura. Sem a preparação necessária, a excursão dos que provocam o ingresso no reino invisível é quase sempre uma viagem nos círculos da sombra. Alcançam grandes sensações e esbarram nas perplexidades dolorosas, fazem descobertas surpreendentes e acabam nas ansiedades e dúvidas sem fim. Ninguém pode trair a lei impunemente, e para subir, espírito algum dispensará o esforço em si mesmo no aprimoramento íntimo, dirigindo-se de maneira especial para os circunstantes. O instrutor recomendou: observemos. Postara-se ao lado de um rapaz que esperava de lápis em punho, mergulhado em fundo silêncio. Ofereceu-me Alexandre o seu vigoroso auxílio magnético e contemplei-o com atenção. Os núcleos glandulares emitiam pálidas irradiações. A epífise, principalmente, semelhava-se à reduzida semente algo luminosa. Repare no aparelho genital, aconselhou meu instrutor gravemente. Fiquei estupefato. As glândulas geradoras emitiam fraquíssima luminosidade, que parecia abafada por aluviões de corpúsculos negros e se caracterizarem por espantosa mobilidade. Começavam as movimentações sobre a bexiga urinária e vibravam ao longo de todo o cordão espermático, formando colônias compactas nas vesículas seminais, na próstata, nas massas mucosas uretrais, invadiam os canais seminíferos e lutavam com as células sexuais, aniquilando-as. As mais vigorosas daquelas feras microscópicas situavam-se no epidídimo,
onde absorviam famélicas os embriões delicados da vida orgânica. Estava assombrado. Que significava aquele acervo de pequeninos seres escuros? Pareciam imantados uns aos outros na mesma faina de destruição. Seriam expressões mal conhecidas da sífilis? Ele estava pensando como médico, né? Vamos ver o que era. Enunciando semelhante indagação íntima, explicou-me Alexandre, sem que eu lhe dirigisse a palavra falada. Não, André, não temos sob os olhos a espiroqueta de Staudin, nem qualquer nova forma suscetível de análise material por bacteriologistas humanos. São bacilos psíquicos das torturas sexuais produzidos pela sede febril de prazeres inferiores. O dicionário médico do mundo não os conhece, e na ausência de terminologia adequada aos seus conhecimentos, chamemo-lhes de larvas simplesmente. Têm sido cultivados por esse companheiro, não só pela incontinência do domínio das emoções próprias através de experiências sexuais variadas, senão também pelo contato com entidades grosseiras que se afinam com as predileções dele, entidades que o visitam com frequência, à maneira de imperceptíveis vampiros. O pobrezinho ainda não pôde compreender que o corpo físico é apenas leve sombra do corpo perispiritual. Não se capacitou de que a prudência em matéria de sexo é equilíbrio da vida, e recebendo as nossas advertências sobre a temperança, acredita ouvir remotas lições do aspecto dogmático, exclusivo, no exame da fé religiosa. A pretexto de aceitar o império da razão pura, na esfera de lógica, admite que o sexo nada tem a ver com a espiritualidade, como se esta não fosse a existência em si. Esquece-se de que tudo é espírito, manifestação divina e energia eterna. O erro de nosso amigo é o de todos os religiosos que supõem a alma absolutamente separada do corpo físico, quando todas as manifestações psicofísicas se derivam da influenciação espiritual. Muito bem, então vamos por partes aqui explicar para vocês o que aconteceu. Quando um dos encarnados começou a entrar no transe mediúnico, tá bom? Que abriu a sessão de evolução mediúnica, o Alexandre chamou a atenção do André Luiz. André Luiz, perceba no genital do nosso amigo o que vai acontecer. Então ele viu reações que partiram desde a parte interior do médium, no caso, né? Encarnado, diga-se de passagem, ele estava encarnado, mas ali ele estava como espírito trabalhando essa parte da evolução mediúnica, tá? Aqui deixa bem claro de que ele já vinha sido prevenido, ele já vinha sendo prevenido pelos amigos espirituais para ele deixar de certas práticas sexuais, para elevar o pensamento e largar de mão dessa parte sexual, porque é uma tentação muito grande para a gente que é encarnado, gente, essa parte sexual. Depois de velho a gente para de pensar, realmente, depois de velho a gente para de pensar, de funcionar, né, tal. Mas enquanto novo, gente, a energia sexual da gente é muito forte. Então, para a gente pensar em pornografia, pensar em sexo é muito fácil, né? Nós somos tentados o tempo todo. Então, esse devia ser um desses amigos mais novos que a energia sexual era muito forte. Então, a espiritualidade o prevenia no sentido de que, olha, você precisa melhorar com relação aos pensamentos sexuais ou às práticas sexuais que você está tendo, porque senão a sua evolução mediúnica não vai se dar. Você tem que entender que o nosso organismo é espírito e o corpo de carne, né? Não é só o espírito não é separado do corpo de carne quando nós estamos aqui. E qualquer coisa, qualquer manifestação que nós tenhamos no campo sexual vai fazer diferença sim quando você tiver que
praticar sua mediunidade. Então, o que aconteceu aqui? Ele começou a se concentrar para ter uma passagem mediúnica, né? Mas o que aquilo de ruim estava dentro dele, que eles chamam de larvas, o que é, gente? Essas larvas nada mais é do que o magnetismo pessoal dele, né? Que como estava na parte genital, era a parte de sexual. Então, essa manifestação das larvas, eles até falam que por onde elas passavam, elas destruíam tudo por onde elas passavam, desde a parte dos espermatozoides, a próstata, por todo o canal que elas passavam destruindo. Então André Luiz ficou assim, boquiaberto, né? Então Alexandre explicou para ele, falou assim, olha, isso daí é a manifestação da energia sexual dele que está se manifestando. E agora, quando ele está entrando em transe mediúnico, isso está se manifestando e está sendo expelido, tá bom? Espero que eu tenha me feito entender. Novos mundos de pensamento raiavam-me no ser. Começava a sentir definições mais francas do que a vida havia sido, terríveis incógnitas para mim no capítulo da patogenia em geral. Não saíra do meu intraduzível espanto quando o instrutor me chamou a atenção para um cavalheiro maduro que tentava psicografia. Por que André Luiz estava aqui? Se percebe claramente que ele fala assim, terríveis incógnitas para mim. Porque quando ele estava encarnado, um dos motivos do desencarne dele foi a sífilis, né? Então, ele era, sim, um escravo sexual na época também, tá bom? Observe esse amigo, disse-me com qualidade. Não sente um odor característico? Efetivamente, em derredor daquele rosto pálido, assinalava-se a existência de atmosfera menos agradável. Semelhava-se-lhe o corpo a um tonel de configuração caprichosa, de cujo interior escapavam certos vapores muito leves, mas incessantes. Via-se-lhe a dificuldade para sustentar o pensamento com relativa calma. Não tive qualquer dúvida, deveria ele usar alcoólicos de quantidade regular. Vali-me do ensejo para notar-lhe as singularidades orgânicas. O aparelho gastrointestinal parecia totalmente ensopado em aguardente, porquanto essa substância invadia todos os escaninhos do estômago e, começando a fazer-se sentir nas paredes do esôfago, manifestava a sua influência até o bolo fecal. Espantava-me o fígado enorme. Pequeninas figuras horripilantes postavam-se vorazes ao longo da veia porta, lutando desesperadamente com os elementos sanguíneos mais novos. Toda a estrutura do órgão se mantinha alterada, terrível engurgitamento. Os lóbulos cilíndricos modificados abrigavam células doentes e empobrecidas. O baço apresentava anomalias estranhas. Os alcoólicos, esclareceu Alexandre, você está examinando as anormalidades menores. Este companheiro permanece completamente desviado em seus centros de equilíbrio vital. Todo o sistema endócrino foi atingido pela atuação tóxica. Inutilmente, trabalha a medula para melhorar os valores de circulação. Em vão, esforçam-se os centros genitais para ordenar as funções que lhes são as peculiares, porque o álcool excessivo determina modificações deprimentes sobre a própria cromatina. Debalde trabalham os rins na excreção dos elementos corrosivos, porque a ação perniciosa da substância em estudo anula diariamente grande número de néfrons. O pâncreas viciado não atende com exatidão ao serviço de desintegração dos alimentos. Larvas destruidoras exterminam as células hepáticas. Profundas alterações
modificam-lhe as disposições do sistema nervoso vegetativo. E não fosse as glândulas sudoríparas, tornar-se-lhe-ia talvez impossível a continuação da vida física. Aqui, fatalmente, eles estão tratando de um alcoólatra, né? E lembrando também que André Luiz também morreu com problema de cirrose, que ele também era um alcoólatra quando ele estava encarnado. Então, se um era escravo sexual quando estava na concentração, o outro que tentou psicografar era alcoólatra. E também, ao mesmo tempo, nenhum deles estava conseguindo atingir o objetivo da evolução mediúnica, devido ao que, a hora que eles se concentravam mediunicamente, aqueles corpos, aquelas larvas que eles tratam aqui, elas estavam sendo expelidas, mas que o organismo também tinha suas limitações. Então ele menciona o pâncreas, os rins, o fígado, toda a parte hepática que trabalha diretamente para que o álcool seja expelido do organismo, né? Não conseguia dissimular minha admiração. Alexandre indicava os pontos enfermiços e esclarecia os assuntos com sabedoria e simplicidade tão grandes que não pude ocultar o assombro que se apoderara de mim. Um instrutor colocou-me em seguida ao lado de uma dama simpática e idosa. Após examiná-la atencioso, acrescentou: repare nessa nossa irmã. É candidata ao desenvolvimento da mediunidade de incorporação. Fraquíssima luz emanava da sua organização mental, e desde o primeiro instante notara-lhe as deformações físicas. O estômago dilatara-se-lhe horrivelmente, e os intestinos pareciam sofrer estranhas alterações. O fígado consideravelmente aumentado, notavam-se-me anomalias de vulto. Guardava a ideia de presenciar não o trabalho de um aparelho digestivo usual, e sim de vasto alambique, cheio de pastas de carne e caldos gordurosos cheirando a vinagre de condimentação ativa. Em grande zona do ventre superlotado de alimentação, viam-se muitos parasitos conhecidos, mas além deles, divisava outros corpúsculos semelhantes a lesmas voracíssimas, de voracidade, voracíssimas, né? Que se agrupavam em grandes colônias, desde os músculos e as fibras do estômago até a válvula ileocecal. Semelhantes parasitos atacavam os sucos nutritivos com assombroso potencial de destruição. Observando minha estranheza, o orientador falou: temos aqui uma pobre amiga desviada nos excessos de alimentação. Todas as suas glândulas e centros nervosos trabalham para atender às exigências do sistema digestivo. Descuidada de si mesma, caiu na glutonaria crassa, tornando-se presa de seres de baixa condição. E porque me conservasse em silêncio, incapacitado de argumentar ante os ensinamentos tão novos, o instrutor considerou: perante esses quadros, você pode avaliar a extensão das necessidades educativas da esfera da crosta. Bom, só para voltar no parágrafo anterior. Então nós vimos o da parte genital, o da parte hepática, e agora nós vemos a parte da digestão, né? A parte gástrica, vamos assim dizer, né? Que essa senhora, né, que queria fazendo o desenvolvimento mediúnico para a incorporação, quando ela começou a se concentrar, então vieram as mesmas larvas no sentido de atuar na digestão e no intestino, quer dizer, ela tinha muito problema com carne, com a alimentação em geral, né, gente? Sempre nas segundas-feiras, quando a gente faz a sessão de desobsessão, normalmente a gente não... os médiums, os que vão participar, normalmente não podem jantar,
antes de ir. Porque o estômago vai estar pesado e a pessoa não vai conseguir desenvolver a mediunidade com o estômago pesado. Principalmente se for uma carne. Ei, ó, para vocês terem uma ideia, eles pedem para evitar carne até no almoço. Isso porque a gente vai fazer o trabalho à noite, você entendeu? Então eles pedem para evitar carne até o almoço, né? Para vocês terem uma ideia como a carne demora para fazer a sua digestão, né? Então, o vinagre, eles falam muito do vinagre também, uma carne muito vinagrada, que eles dizem, né? Muito vinagre em saladas, enfim, gente, tudo aquilo que que faz com que a nossa digestão fique mais lenta e mais pesada. Porque na hora em que você for fazer a sua concentração mediúnica, ela jamais vai ser satisfatória. Então, quando a gente vai às segundas-feiras, nas sessões de desobsessão, não que a gente vai passar fome. A gente pode comer, tomar um copo com leite, alguma coisinha mais leve para você estar leve, não estar com o estômago cheio, não necessitar de atenção no aparelho digestório, né? Para que a mediunidade se dê plena, tá bom? Perante estes quadros, você pode avaliar a extensão das necessidades educativas da esfera da crosta. A mente encarnada engalanou-se com os valores intelectuais e fez o culto da razão pura, esquecendo-se do que a razão humana precisa de luz divina. O homem comum percebe muito pouco e sente muito menos. Ante a eclosão de conhecimentos novos, em face da onda regeneradora do espiritualismo que banha as nações mais cultas da Terra, angustiadas por longos sofrimentos coletivos, necessitamos acionar as melhores possibilidades de colaboração para que os companheiros terrestres valorizem as suas oportunidades benditas de serviço e redenção. Compreendi que Alexandre se referia veladamente ao grande movimento espírita em virtude de nos encontrarmos nas tarefas de uma casa doutrinária e não me enganava, porque o bondoso mentor continuava a dizer: o espiritismo cristão é a revivência do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, e a mediunidade constitui um de seus fundamentos vivos. A mediunidade, porém, não é exclusiva dos chamados médiuns. Todas as criaturas a possuem, porquanto significa percepção espiritual que deve ser incentivada em nós mesmos. Não bastará, entretanto, perceber. É imprescindível santificar essa faculdade, convertendo-a em ministério ativo do bem. A maioria dos candidatos ao desenvolvimento dessa natureza, contudo, não se dispõe aos serviços preliminares de limpeza do vaso receptivo. O que é o vaso receptivo? O nosso organismo. Dividem inexoravelmente a matéria e o espírito, localizando-os em campos opostos, quando nós, estudantes da verdade, ainda não conseguimos identificar rigorosamente as fronteiras entre uma e outra, integrados na certeza de que toda organização universal se baseia em vibrações puras. Inegavelmente, meu amigo, e sorriu, não desejamos transformar o mundo em cemitério de tristeza e desolação. Atender à santificada missão do sexo, no seu plano respeitável, usar um aperitivo comum, fazer a boa refeição de modo algum significa desvios espirituais. No entanto, os excessos representam desperdícios lamentáveis de força, os quais retêm a alma nos círculos inferiores. Ora, para os que se trancafiam nos cárceres de sombra, não é fácil desenvolver percepções avançadas. Não se pode cogitar da mediunidade construtiva sem o equilíbrio construtivo dos aprendizes na sublime ciência do bem viver. Ó, eu exclamei, e por que motivo não dizer tudo isso aos nossos irmãos congregados aqui? Por que não adverti-los austeramente? Então, depois dessa palestra, praticamente, que Alexandre deu para o André questiona, mas se esses irmãos estão aqui praticando, a senhora está com glotoneria, o cara da psicografia está com a parte hepática atacada, né? De alcoolismo. E o outro que estava também
fazendo a evolução mediúnica, era o que era, pensavam muito, tinha muito problema com sexo. Então, se eles estão aqui e são encarnados, por que você já não os previne aqui? Agora ele vai. Alexandre sorriu benévolo e acentuou. Não, André, tenhamos calma. Estamos no serviço de evolução e adestramento. Nossos amigos não são rebeldes ou maus em sentido voluntário. Estão espiritualmente desorientados e enfermos. Não podem transformar-se de um momento para outro. Compete-nos, portanto, ajudá-los no caminho educativo. É verdade que sonham em edificar maravilhosos castelos sem base, alcançar imensas descobertas exteriores sem estudarem a si próprios, mas gradativamente compreenderão que mediunidade elevada ou percepção edificante não constituem atividades mecânicas da personalidade e sim conquistas do espírito, para cuja consecução não se pode prescindir das iniciações dolorosas, dos trabalhos necessários, com a autoeducação sistemática e perseverante. Excetuando-se, porém, essas ilusões infantis, são bons companheiros de luta, aos quais estimamos carinhosamente, não só como nossos irmãos mais jovens, mas também por serem credores de reconhecimento pela cooperação que nos prestam, muitas vezes inconscientemente. Os tenros embriões vegetais de hoje serão as árvores robustas de amanhã. As tribos ignorantes de ontem constituem a humanidade de agora. Por isso mesmo, todas as nossas reuniões são proveitosas, e ainda que os seus passos sejam vacilantes na senda, tudo faremos por defendê-los contra as perigosas malhas do vampirismo. Vampirismo, vocês sabem, são aqueles espíritos já que praticamente vivem e convivem com a gente, sabendo que a gente vai praticar tal ato, seja na parte do sexo, seja na parte da bebida, seja na parte da comida, né? Eles são vampiros que sugam as nossas energias quando a gente absorve ou álcool, ou está praticando sexo, ou quando a gente come em excesso, né? Esses são os vampiros. E aqui ele fala que tudo tem seu tempo, que esses espíritos aos quais estão lá, né? Eles não são maus espíritos, mas eles estão em evolução. E não adianta nada eles intervirem lá naquele momento que não vai adiantar a mensagem para eles, que eles não estão evoluídos moral e espiritualmente para entenderem a mensagem que o Alexandre teria que passar para eles naquele instante. Entendeu? Então, por isso que ele fala tudo ao seu tempo, André, tudo ao seu tempo. Hoje, eles não estão preparados, mas aqueles que foram os primitivos, os canibais, as tribos de antigamente que praticavam guerras, etc. tal, é a humanidade de hoje, né? E muito se evoluiu, né? Com certeza se evoluiu. Aqui atrás, gente, eu quero chamar a atenção, porque tem uma hora que ele fala assim: o Espiritismo cristão é a revivência do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, e a mediunidade constitui um de seus fundamentos vivos. O que acontece, gente? Ele está cravando o Espiritismo como o mais correto de todos, como o mais... Não. Primeiro, o Espiritismo eu não considero religião. O Espiritismo é a maneira como nós temos que aplicar o ensino de Jesus Cristo. Tá? Por que de Jesus Cristo? Porque o Espiritismo veio após Jesus Cristo e tudo que Kardec falou vem da obra do Novo Testamento, né? Pós Jesus Cristo. Por isso que é cristão. Não que os que vieram, os espíritos elevados que vieram antes de Jesus Cristo não sirvam de exemplo. Servem de exemplo, sim. No caso aqui, nós somos cristãos, o Espiritismo cristão, porque é pós-Cristo. E é Cristo que a gente toma como norte. Tanto é que no Livro dos Espíritos está lá uma pergunta. Eu não lembro exatamente da pergunta, mas em qual ser nós devemos basear o nosso comportamento como homens aqui na Terra, né?
E Kardec, os espíritos e Kardec respondem: Jesus Cristo é o nosso norte, né? Então é isso, né? É isso que ele quer dizer. E todos são médiuns. Por exemplo, um padre durante a missa, né? Seja na hora da homilia, por mais que ele tenha estudado, vocês acham que ele não tem uma inspiração divina ali atrás dele, durante a sua homilia, para falar aquelas coisas maravilhosas que eles falam? Né? Evidentemente que tem sim inspiração de espíritos amigos, espíritos superiores, que conversam com ele e o intuem. O que ele deve falar no momento? Evidentemente que tem sim a parte do padre, de tudo aquilo que ele estudou, etc. Tal. Você acha que não tem espiritualidade na hora dele benzer as hóstias, que ele passa aqueles passes mediúnicos maravilhosos e aquelas hóstias, e cada hóstia se transforma num ser de luz que vai ser absorvido pelas pessoas, né? Como essas hóstias vão ser absorvidas por cada um? Aí é de cada um, gente. Cada um tem a sua elevação moral e espiritual. Tem uns que absorvem a hóstia de uma maneira tão bonita, tão maravilhosa, né? Que aquilo é realmente o pão da vida para ela, né? Agora tem gente que engole a hóstia, sai mastigando e tchau mesmo, já cumpri a minha parte da comunhão e estou indo embora. Então, isso é de cada um. Então, sim, por trás dos padres tem um grupo mediúnico maravilhoso, dando aquele magnetismo maravilhoso que o padre ajuda a fornecer para aquelas hóstias naquele momento. Então, vocês veem que a espiritualidade age sim com todo mundo, com todas as religiões. A religião não pode ser levada para um outro lado que a gente vê muitos... Eu vou citar pastor, tá bom? A gente vê pastor usando da ingenuidade de pessoas para adquirir dízimos altíssimos, desnecessários, né? A gente vê pessoas usando o dom da mediunidade para ganhar dinheiro. Tarólogos, não estou dizendo que é todo mundo, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas a pessoa que realmente tem a mediunidade da vidência, que consegue ver e vai ou ler cartas, ou a bola de cristal, sei lá se existe ainda, mas que usam a mediunidade para fins de ganhar dinheiro. Se a mediunidade é dada de graça, gente, de graça nós temos que retorná-la, entendeu? Então, o Espiritismo está aí para prevenir todas essas outras religiões com relação a isso, tá bom? Você tem que estar aonde você se sente bem. Se você se sente bem na Igreja Católica, fique na Igreja Católica. Se você se sente bem no centro de Umbanda, fique na Umbanda. Se você se sente bem no Espiritismo, fique num centro espírita. Se você se sente bem numa igreja evangélica, fique numa igreja evangélica, né? E outras religiões mais, né? Seja o budismo, o confucionismo. A pessoa tem que estar onde se sente bem. E através daquela religião, praticar a fé, o amor e a caridade. O tríduo, né? Que nós utilizamos. Então é isso, minha gente. Mais uma vez eu não edito os vídeos, está aí todos os erros, a hora que eu erro a leitura, a hora que me dá branco, enfim, né? Vão lá, curtam, compartilhem, façam parte vão lá se inscrever no canal e espalhem esse vídeo para o maior número de pessoas possíveis, para que cada vez mais essa nossa querida doutrina seja mais conhecida. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.